Na hora, são 13 horas e 1 minuto agora. Boa tarde para você que está chegando aqui no Balão Geral. Amanhã pode chegar mais cedo, porque eu estou aqui desde as 11 com o Jorge Luca, Raquel, nosso timaço de repórteres espalhados por São Paulo e pelo Brasil, para trazer sempre o melhor para você que está em casa. Eu estou com uma das grandes imagens do dia, eu tenho certeza disso. Aconteceu, infelizmente, mais uma vez. E dói o coração de todos os pais, dos tios, dos avós, você que tem criança em casa. Dessa vez é uma menina de 2 anos de idade que foi esquecida do lado de fora da van. Você lembra que ontem nós mostramos uma criança que foi esquecida dentro da van? Essa criança aqui, lembra? Essa imagem já foi chocante, já foi terrível. Aí hoje, quando eu chego para trabalhar, de repente, pelo WhatsApp, chega esse novo vídeo. Olha aqui, o motorista ele vai entrar na van, vai embora, mas não percebeu que a menininha estava aqui, meu Deus. Aí a van vai embora. E perceba você que na sequência, quando a van vai embora, a criança fica lá, tipo, tio, vai passar um carro aqui agora toda. Quer ver a velocidade desse carro aqui, ó? A criança está paradinha, você viu? O carro passa, e se essa criança tivesse corrido para o meio da rua, como acontece geralmente? Opa, saia, pelo amor de Deus, onde aconteceu? Jardim Sapopemba, Zona Leste de São Paulo. Nossa reportagem foi lá para conhecer essa creche. Foi à procura, inclusive, do motorista dessa van. Quero saber se a reportagem conseguiu encontrar. E fomos procurar os pais dessa menina. Mas, minha gente, não está na hora de nós começarmos a cobrar das nossas autoridades uma fiscalização maior em cima dessas vans? Você não concorda comigo? Eu sei que todo mundo tem que trabalhar. O cara fez um investimento, comprou uma van, muitas vezes é financiada. Tá difícil, combustível tá caro, imposto lá em cima. Aí o cara tem que trabalhar. Passar, você não pode prejudicar o trabalhador. E eu nem quero prejudicar ninguém. Só quero mais responsabilidade, poxa. Você não está transportando produto para feira. Nem animal você tem que tratar desse jeito, tem que ser com humanidade. Imagina uma criança que você está levando para o colégio. Não dá para ser assim. Criança que fica esperta, hein? Senão vai ficar para trás. Não dá. Menina tem 2 anos, gente. Já pensou se tem uma pessoa maldosa que vê isso aqui, pega essa criança e leva embora? Ou se ela é atropelada, ou se acontece algo pior? Vamos ver a reportagem, balança. Uma criança no meio da rua. Ela foi esquecida. Eu não sei como que eu cheguei na creche, porque eu estava muito nervosa. Então eu fui correndo, eu estava de carro, fui correndo para a porta da escola para saber o que aconteceu. Chegando lá, a minha filha estava dentro da sala de aula com a professora, ainda tinha um menininho ainda, que a mãe ainda não tinha pegou ele. E aí eu só abracei a minha filha, porque eu nem sabia o que estava acontecendo. A mãe foi atrás das câmeras de segurança. Horário de saída da creche. A van escolar estaciona lá na frente e a monitora entrega os alunos. O veículo vai embora, mas de repente dá para perceber que uma menina de apenas 2 anos de idade foi esquecida. Ela se chama Clarice. A bebê começa a correr atrás da van escolar no Jardim Sapopemba, Zona Leste de São Paulo. A imagem é desesperadora. A menina corre no meio da rua, sem proteção nenhuma. Por sorte, essa mulher de guarda-chuva que caminhava por ali percebe a situação e consegue resgatá-la. Ela vai até a frente da creche e procura ajuda. A mulher tenta contato pelo interfone. Durante a espera, um homem se aproxima dizendo que levaria a criança a uma delegacia ou hospital. Mas a mulher desconfiou e não entregou a menina. Pouco depois, ela consegue falar com a creche e a menina foi acolhida. O primeiro perigo que ela correu foi ter sido atropelada pelo carro prata que passa do lado dela. Porque ele passou em alta velocidade. Não sei se ele viu a criança ali ou não. Eu passaria um pouquinho mais devagar. Mas ele passou correndo do lado dela ali. E não ligou. Uma criança sozinha na calçada. A mãe, Elis, estava trabalhando quando descobriu o que aconteceu. Não pensou 2 vezes. Mas quando chegou na creche, só estava a filha dela. O que eu não aprovei, a escola, eu acho que deveria ter esperado para todo mundo ir para a delegacia. A moça que salvou a minha filha, o dono da van e eu. Mas não, quando eu cheguei lá só estava minha filha. Nós estamos na rua onde o caso foi registrado. E a rua tem até um pouco de movimento, mas os carros eles vêm um pouco rápido. A menina teve sorte de não ter acontecido nada enquanto ela estava aqui, sem supervisão, no meio dessa rua. A professora contou para a mãe da Clarice que a monitora entra na creche, pega as meninas, as crianças dentro da sala de aula e sai para colocá-las na van. Só que a professora ainda complementou que quando as crianças saem do portão da creche, a responsabilidade já não é mais da instituição.
A Clarice, ela ficou esquecida aqui. Ficou alguns minutos parada, sem entender o que estava acontecendo. Mas a mochila dela estava dentro da van. Aí fica a pergunta: como a mochila foi e a criança de 2 anos ficou aqui na calçada? No mesmo dia que aconteceu, enquanto a assistente registrava tudo no livro, ele estava me ligando, desesperado, chorando, pedindo perdão. Falou que ele tem 35 anos que trabalha com isso, que nunca tinha acontecido nada. E que ele não sabia o que aconteceu ali naquela hora. Porém, ele jogou toda a culpa para a monitora, né? Porque tem uma monitora que trabalha com ele. É ela que vai até as salas, pega as crianças e traz até a van. E aí ele falou assim que não viu nada. Conversamos com o motorista da van por telefone. Então, eu estava colocando as crianças para dentro do carro, quando essa criança ficou atrás do poste. E ali em frente à creche tem um poste. E ela ficou ali paradinha, como que estivesse se escondendo ali. E a gente saiu e não vimos ela. Nós não vimos ela. Você e a monitora? Eu e a monitora, nós não vimos ela. Ele disse que fez a contagem das crianças, mas admite que aconteceu uma falha grave. Então, mas é isso que eu não estou entendendo, porque se foi feita a contagem dentro da van, antes da van sair, com a van fechada, aí vocês contaram lá, vocês pela contagem, a contagem não é justamente para prevenir isso de acontecer? Justamente, mas aí foi um engano nosso. Eu reconheço que foi uma falha nossa, tá? Isso não descarto de maneira nenhuma. É uma falha nossa muito grave mesmo. Eu tô com a minha cabeça até hoje, sabe, assim, sem saber entender. Porque, meu Deus do céu, eu levava essa criança desde bebezinho, no bebê conforto. A mãe foi até a polícia e fez um boletim de ocorrência. E também foi até a diretoria regional escolar. Os motoristas das vans escolares têm deveres estabelecidos por lei ao transportar menores de idade. Juridicamente, o transporte escolar não é apenas o ato de dirigir. Existe o dever chamado de vigilância. Ao receber a criança, a van assume a custódia total. O Código de Trânsito Brasileiro e o Código Civil são claros. A responsabilidade é objetiva. Houve aqui uma negligência que beira o abandono de incapaz que é previsto no Código Penal. O cometimento do crime ocorreu por parte desse responsável dessa van escolar, o crime de abandono de incapaz. E, de fato, ele colocou essa criança num risco exacerbado, o risco de ser atropelada, o risco de ser raptada. Nós temos uma grande gama criminal hoje de crianças sendo raptadas para diversos fins, para adoções, para retiradas de órgãos, para violências sexuais. Além disso, a menina ficou vulnerável. Poderia ser abordada por desconhecidos. Inclusive, é o que mostra a imagem. Um homem se oferecendo para levá-la à delegacia. Mas a pergunta que fica é, por que esses casos acontecem com frequência? Então, nós defendemos que o profissional faça seu curso de reciclagem de 6 em 6 meses. As empresas e os autônomos podem procurar o sindicato para matricular os profissionais para fazer o curso de reciclagem. A Clarice não quis mais voltar para a creche. Assim que eu parei o carro, que ela percebeu que ela estava na porta da creche, ela agarrou em mim e falou: mamãe, medo? Mamãe, medo? E começou a chorar. Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, aconteceu um caso semelhante. Um menino foi esquecido dentro da van escolar que estava estacionada neste terreno em Guarulhos, Grande São Paulo. O garoto, de apenas 5 anos, dormiu dentro da van no trajeto de casa até o colégio. As crianças foram deixadas na escola, menos o garotinho. Quando ele acordou, percebeu que estava sozinho. Quem fez o flagrante foi o Wagner. Ele mora bem ao lado do terreno e se assustou ao ver a criança sozinha. Ele pediu ajuda à vizinha Aline, que é dona desta lanchonete. Ela deu um pão de queijo e um achocolatado para acalmar o garoto, que estava com muita fome. A mãe do menino disse que, mais de 24 horas depois do que aconteceu, a motorista da van ainda não entrou em contato com ela. Agora, o apelo é por justiça. Depois que isso aconteceu, ela não consegue mais ficar tranquila. Fica com medo da filha não voltar para casa. É complicado, porque se aconteceu com a minha filha, pode acontecer com a filha de qualquer um. A minha teve sorte, que teve pessoas ali que ajudaram ela.
Agora imagina se ela está no meio da rua e o primeiro carro que passou do lado dela estava rápido e esse carro pega minha filha e atropela ela. Eu poderia não estar aqui contando uma história legal. Olha, a Secretaria de Segurança Pública disse que a delegacia responsável está investigando o caso e que faz diligências para apurar a conduta do motorista da van e esclarecer todos os fatos. Já a Secretaria de Educação aqui de São Paulo disse que abriu um procedimento de apuração e que está acompanhando o caso. Enfim, as autoridades estão com muito blá blá blá, na minha opinião. Sabe o que nós precisamos? Que vocês, de fato, peguem todos esses motoristas e façam uma fiscalização. E aqueles que não estão fazendo o serviço correto têm que ser mandados embora, tem que ser dispensado. Não pode, a gente não pode todos os dias mostrar alguém irresponsável transportando criança aqui em São Paulo. Me desculpa, é a minha sinceridade, eu sei que sinceridade às vezes dói.